Olá, eu sou o Marcelo. A física é um ramo do conhecimento humano que busca entender os mecanismos que regem a natureza, desde o mais pequeno, o comportamento das coisas que compõem tudo que a gente conhece, até o maior, como funcionam os planetas, as estrelas, as galáxias e o universo inteiro. Mas como os físicos fazem esses estudos? Como que a física é construída? Eu não vou te responder isso agora. Primeiro, eu vou te contar uma história. Imagine que um dia você está caminhando tranquilamente por um parque. Você observa a paisagem e os pássaros voando por ali. Mas como você está distraído, acaba tropeçando em uma pedra e leva um tombo enorme. Você se machuca e fica muito enfurecido. Por que nós não podemos voar como os pássaros? Por que a gente tem que cair tão duro no chão assim? Enquanto que as penas dos pássaros caem tão devagar? Aliás, por que as coisas caem em primeiro lugar? Poderia ser só uma pergunta de pura frustração, mas você começa a pensar pra valer nisso. As coisas sempre caíram pra baixo. É tão natural que nós não paramos pra pensar nesse tipo de coisa. Elas caíram pra baixo ontem, caíram pra baixo na época dos meus avós, caíram pra baixo talvez desde que a Terra existe. Então isso não deve mudar amanhã também. Parece até ser um princípio da natureza, a gravidade. Se eu pegar essa pedra que me fez cair no chão agora, jogar ela pra cima e depois jogar ela pra cima de novo, amanhã ela vai cair do mesmo jeito. Se o mundo se comporta de um jeito específico e consistente, então existem padrões que a gente pode perceber. Talvez a pergunta não seja por que as coisas caem, e sim como elas caem. Então, o quão forte elas caem? Você pega aquela pedra e uma menor, e solta as duas da mesma altura, e você vê que elas parecem muito cair no chão ao mesmo tempo. Então, talvez todas as pedras caiam do mesmo jeito. Então você pega um pedaço de galho que estava caído ali por perto, e faz o mesmo experimento, e os dois também parecem cair no chão ao mesmo tempo. Será que então todas as coisas caem do mesmo jeito? Isso não pode ser verdade, porque as penas caem bem devagar, e você sabe disso. Ela pertence a um grupo diferente de materiais, os materiais leves, por isso ela cai desse jeito. Você fica animado com suas ideias e pega um papel para anotar elas, mas de repente bate um vento muito forte e a folha sai voando na mesa. Ela vai lá para cima e depois começa a cair, lentamente. Talvez o papel seja parecido com as penas, por isso que ele cai mais devagar. Você pega o papel de volta e continua escrevendo. Só que dessa vez seu rascunho está todo sujo e você acha que o que você escreveu até agora não está tão bom assim. Então você decide começar de novo. Você amassa sua folha até ela virar uma bolinha e solta ela numa lixeira que tem ali por perto. Mas você notou que o papel caiu muito mais rápido dessa vez. Talvez tão rápido quanto as pedras. Pera lá. A bolinha de papel continua sendo feita de papel. Então por que ela caiu de jeito diferente? Você pensa, se algo puxa as coisas para baixo e algumas coisas podem cair mais devagar, então talvez exista uma força que vai contra esse puxão, para cima. Você pensa nos pássaros de novo, em especial um beija-flor que você viu durante sua caminhada. Aquele bicho parecia estar parado no ar, embora ele estivesse mexendo suas asas muito rápido. Você começa a tentar balançar seus braços e obviamente você não sai do lugar, mas sente um vento. Talvez o que mantém o beija-flor no ar seja uma força que vem do próprio ar. Então o que faz o papel e as penas caírem mais devagar seja uma força que vem do ar. Então talvez a pedra e o galho também sintam essa força, mas não faz muita diferença para eles, por isso a gente não percebe. Então é justo pensar que, se não fosse pelo ar, todas as coisas deveriam cair com a mesma intensidade. Você não só descobriu que essa força que puxa tudo para baixo não muda conforme o tempo passa, mas que ela faz todos os objetos caírem igualmente, independente do quão massivo eles sejam ou do que eles são feitos, desde que o ar não esteja presente. Para provar isso, você precisaria refazer todos esses experimentos em um lugar onde não houvesse ar. Você não tem como fazer isso agora, mas tudo indica que isso é verdade. Agora você quer dar um passo além. O quão rápido as coisas caem. Quando você joga uma pedra para cima, ela sai da sua mão com uma certa velocidade. Vai subindo, subindo e ficando cada vez mais lenta, até que ela para e começa a cair para baixo, cada vez mais rápido. As coisas não caem com só uma velocidade. Elas começam paradas e ficam cada vez mais rápidas. Elas estão sendo aceleradas. Como é essa aceleração? Vem na sua cabeça a ideia de que talvez você possa medir isso. E como essa aceleração é igual para todas as coisas, o valor que você encontrar talvez valha para o mundo todo. As coisas caem por uma certa distância em um certo tempo. Então eu preciso de um sistema de unidades para usar de referência e fazer minhas medidas. Você não tem equipamentos muito sofisticados à sua disposição, mas você tem uma tábua reta com marcadores que estão igualmente espaçados. Uma régua com marcações em centímetros. E por sorte, você tem no seu celular um aplicativo que consegue gravar vídeos em câmera lenta, com um marcador de tempo em segundos. É só isso que você precisa. Você então alinha a câmera com a régua e começa a gravar.
e solta a pedra do topo da régua. Você dá play no vídeo, a posição da pedra em relação à régua é 0, porque você colocou ela ali. E vê que em 0,1 segundos, você vê que ela caiu 5 centímetros. Em 0,2 segundos, ela caiu 15 centímetros. Em 0,3, ela caiu 25. E agora você tem certeza que isso não era coisa da sua cabeça. Quanto mais tempo passa, mais rápido as coisas caem. Elas estão sendo aceleradas de fato. Mas vem na sua cabeça que você pode usar essa régua e esse marcador de vídeo para obter mais um valor, o valor da aceleração da gravidade. Se a velocidade é o quanto a minha posição varia em um certo intervalo de tempo, então a aceleração é o quanto a minha velocidade varia em um certo intervalo de tempo. Para organizar melhor as ideias, você decide colocar todos os dados que você pode pegar em uma tabela só. Na primeira coluna é a distância total, ou seja, a posição da pedra em relação à régua, a distância no intervalo, ou seja, quanto a pedra caiu em cada intervalo de tempo, o tempo total, que é o tempo que aparece lá no canto do vídeo, e o tempo gasto, que é o intervalo de tempo que você fez cada marcação. Você sabe que a velocidade está crescendo continuamente. Se eu pudesse fazer com que meu intervalo de tempo fosse de 0,00001 segundo e calcular minha velocidade naquele instante, eu obteria um certo valor. E se eu calculasse no intervalinho seguinte, a velocidade seria um valor diferente. Mas como seu celular só consegue gravar até em 0,1 segundos, essa é a precisão com que você vai ter que trabalhar. E os valores que você calcular a partir disso vão ser valores médios. Então a velocidade é uma velocidade média. Como nós estamos dividindo centímetro por segundo, a unidade da velocidade vai ser centímetros por segundo. Então você coloca um por um os dados na tabela e calcula a velocidade média. Tendo essa tabela preenchida, você decide fazer um gráfico com pontos para que você possa visualizar melhor o que está acontecendo. Em um eixo, você coloca o tempo total. No outro, você tem a velocidade média. Então cada pontinho será a velocidade média em um dado tempo. Você coloca os pontos no gráfico e percebe que os 4 pontos estão distribuídos em uma linha reta. Então a velocidade tem um crescimento linear conforme o tempo passa. Ou seja, ela cresce como uma reta. Isso significa que não importa o tamanho do intervalo que eu pegue. Se a velocidade cresce tanto nesse intervalo, em 2 intervalos ela vai crescer o dobro. Em 4 intervalos ela vai crescer 4 vezes. Isso significa que a nossa aceleração não está mudando, ela é constante. Então, para calcular a aceleração a partir daquela fórmula, a princípio a gente pode pegar qualquer par de pontos. Então vamos pegar o primeiro e o último. A variação da velocidade é a velocidade final menos a velocidade inicial. Isso dá 340 cm por segundo menos 50 cm por segundo. E você divide isso pelo tempo que passou, que é 0,3 segundos. Você joga isso na calculadora e obtém 966 centímetros por segundo ao quadrado. A gente também pode mudar nossas unidades e reescrever isso como 9,66 metros por segundo ao quadrado. Isso significa que, se um objeto começar a cair, em 1 segundo, ele vai ter uma velocidade de 9,66 metros por segundo. Partindo das duas equações que você tinha, que eram aproximações, você consegue fazer algumas manipulações matemáticas e chegar numa fórmula exata para isso. E descobre que a distância da queda cresce com o quadrado do tempo. E não só isso, essa equação tem que valer para qualquer tipo de movimento que tenha aceleração constante. E chama essa equação de equação do movimento retilíneo uniformemente acelerado. Mas 9,66 é um número muito específico. A gente usou aproximações e a nossa precisão não era lá aquelas coisas. Mas dá para ter certeza que o valor é por aí. Então não tem problema a gente arredondar isso para cima, desde que a gente anote o quanto desse valor a gente não tem certeza. Então a gente pode escrever o nosso valor g da aceleração da gravidade como 9,7 mais ou menos 0,1 metros por segundo ao quadrado. Isso pode ser qualquer valor entre 9,6 e 9,8, incluindo o valor que você já tinha antes. Você acabou de encontrar o que parece ser uma constante da natureza. Você vai atrás de melhorar a precisão dos seus instrumentos e de reduzir a influência do ar, para ter mais certeza daquele valor. Então você obtém um valor de g como 9,789 mais ou menos 0,001 metros por segundo ao quadrado. Isso é muito mais preciso do que você tinha antes. E todas as vezes que você repete o experimento, você obtém o mesmo resultado. Agora você está muito mais confiante, e você conta isso para todos os seus amigos, até um cara que está morando no Canadá. E ele fica interessado no assunto e decide repetir o seu experimento. E alguns dias depois ele te manda uma mensagem, dizendo que ele obteve g como 9,809. Você pergunta se ele refez o experimento e ele garante que é isso aí mesmo. Ao invés de você chamar seu amigo de louco, você para pra pensar. Ele mora em outro lugar da Terra e ouvi falar que o planeta é achatado nos polos e o Canadá é muito mais próximo do Polo Norte. Então será que o valor de g muda dependendo do lugar onde você está na Terra? Será que, por exemplo, ela varia com a altura? Então
você decide fazer um experimento na base de um prédio de uns 100 metros e obtém o valor que você já sabia. Você sobe no topo do prédio, repete o experimento e nada muda. Estranho, mas você é uma pessoa muito persistente. Dessa vez você sobe até no topo de uma montanha, que ela tem mais de 1 quilômetro de altura. Você faz o experimento no topo dela. E olha só, o valor de G realmente diminuiu. Então, por que no caso do prédio não mudou? Simples, a diferença não tinha como ser percebida na precisão que você tinha, mesmo ela sendo alta. E não para por aí, você continua estudando e descobre que o tanto que G diminui é como o inverso do quadrado da distância até o centro da Terra. Se você tivesse a 12.500 km de distância do núcleo, o valor de G seria muito menor, em torno de 2,5 metros por segundo ao quadrado. E você estuda mais ainda, e descobre que na verdade todos os corpos puxam uns aos outros, não só a Terra. É só que a gente é pequenininho demais para isso sequer ser percebido, mesmo com precisões altíssimas. Um pedacinho do planeta atrai todos os outros pedaços e vice-versa. E o efeito que resulta nas outras coisas é que todo mundo é puxado para algum lugar no centro do planeta. E a Terra também não é perfeitinha, tanto de massa que ela tem no seu interior não é distribuído de maneira tão igual assim. Então o valor de G muda de um jeito estranho, mas ele nunca passa de 11, de acordo com os modelos mais precisos que a gente tem hoje em dia. Tem mais história pela frente, mas isso já é muita coisa para quem começou só perguntando: por que as coisas caem? A física tem sua raiz em perguntas inocentes. Essa história representa todos os aspectos do método científico que os físicos adotaram há muito tempo atrás. Hoje em dia as coisas são feitas de maneira muito mais rigorosa. Por exemplo, existem até regras para o arredondamento e o cálculo daquela incerteza. Mas para um iniciante, você definitivamente estava no caminho certo. A gente tinha um fenômeno da natureza: as coisas caem. E fizemos uma pergunta: por quê? Mas logo a gente percebeu que a gente não teria como buscar a razão disso. Então a gente mudou nossa pergunta: o quão forte as coisas caem? Para começar, a gente estabeleceu um princípio: as coisas caem da mesma maneira há muito tempo, e isso não deve mudar. Através da observação, nós percebemos que muitos objetos parecem cair da mesma maneira. E nós fizemos um experimento para verificar isso. Nós soltamos objetos do mesmo tipo, da mesma altura. E também soltamos objetos diferentes da mesma altura. Mas a gente tinha um problema: alguns objetos caem mais devagar. E nós fizemos uma hipótese para tentar explicar isso. A queda depende do que o objeto é feito. E nós fizemos mais observações. Pássaros conseguem se manter parados no ar. E nós fizemos mais uma experimentação, embora ela tenha sido acidental. Nós soltamos a folha de papel lisa e amassada, e vimos que ela caía de jeito diferente. Então, através do raciocínio lógico, a gente refutou a nossa própria hipótese. O mesmo objeto pode cair de maneiras diferentes, então isso não depende exatamente do material de que ele é feito. E também que o ar é capaz de fazer uma força contra a gravidade. Então nós elaboramos mais duas hipóteses com base nisso. O ar faz uma força contra todos os objetos em queda. Se não fosse pelo ar, todos cairiam da mesma forma. Tendo isso resolvido, nós fizemos uma nova pergunta: o quão rápido eles caem? Então nós partimos para a medição. Nós pegamos uma régua e uma câmera. Nós fizemos uma análise de dados com aquela tabela e aquele gráfico, e isso nos mostrou que a aceleração é constante e que a velocidade então cresce linearmente. Com os dados, nós calculamos um valor para a aceleração da gravidade. Através da intuição matemática, nós também conseguimos elaborar fórmulas que conseguem descrever esse fenômeno. E com isso, a gente podia fazer generalizações. Isso vale para qualquer movimento de aceleração constante. E também vale para qualquer lugar da Terra. Mas o nosso modelo tem um certo domínio de validade. Ele só vai funcionar exatamente desse jeito quando as forças vindas do ar podem ser ignoradas. Mas então você faz mais experimentos para continuar verificando isso em outros lugares da Terra, para ver se a sua segunda generalização está certa. E você vê que na verdade isso depende. Você tem um novo problema. A aceleração da gravidade varia com a distância do centro da Terra. Então o domínio de validade verdadeiro do que a gente encontrou é variações de altura pequenas, em que o valor da aceleração da gravidade não mude de maneira significativa. Nós não podemos esquecer a importância da precisão e da replicabilidade do experimento. É pela precisão que nós podemos confiar nos nossos resultados, mas também que o valor de G pode mudar. É pelo experimento poder ser replicado por outras pessoas que isso se torna falseável. Ou seja, qualquer um, em princípio, pode testar se o que você fez está certo. Se eu afirmasse que a gravidade é causada por um mar de bolinhas que não pode ser detectadas por nenhum experimento, isso não é falseável. Eu não tenho como provar que é falso. Por exemplo, a teoria das cordas, que tenta unir toda a física em um modelo só, enfrenta esse tipo de problema, pois parece que não tem como testar ela, mesmo que ela faça muito sentido matemático e pareça funcionar de fato.
Mesmo que isso possa ser frustrante, o aspecto mais importante da ciência é que não existem verdades absolutas, e sim ideias e modelos que passam por constante provação. Quanto mais testes elas vencem, mais confiáveis elas se tornam. E se encontram problemas que não sabem explicar, elas sofrem modificações. Mas, em alguns casos, é preciso usar um modelo diferente e mais sofisticado, que não concorda com o anterior em alguns pontos. Mas isso não significa que a gente tem que jogar fora aquele outro para sempre, pois ele ainda funciona em certas condições e às vezes ele é até mais prático de usar. Bom, esse foi o primeiro vídeo de uma possível série que eu quero fazer chamada de O que é a Física, que ela explica a física em todos os seus aspectos, seja histórico, social, filosófico. Esse vídeo foi sobre o aspecto metodológico da física. Mas dá um trabalho enorme fazer esse tipo de vídeo, então se você quiser me incentivar a continuar trabalhando nesse conteúdo, deixa um gostei no vídeo, um comentário aí embaixo se você tiver alguma dúvida e compartilhe com seus amigos. Eu fico por aqui, até a próxima!